Muito bom dia a todos que esperam no Senhor, que confiam no Senhor e que Ele possa realmente nos abençoar, suprir todas as necessidades e que nós possamos de todo o coração confiar, estar firme, embora tenhamos que passar por dificuldades, por momentos bons e ruins, tristes e alegres, né? Há tempo para todas as coisas. Mas alguma coisa tem vindo ao meu coração ao ver os acontecimentos de êxodos, de saídas. A gente para e pensa e fazemos uma interrogação. Para que sair de onde está? Para morrer? Antes de chegar ao destino final? Muitos saem porque são influenciados. Saem porque são revoltados. Saem porque aproveitam uma oportunidade. Mas sair para quê? Para morrer ou para viver? Deixar a sinagoga para viver ou para parar no meio da jornada? Esta questão de parar no meio da jornada ela é muito séria, de não perseverar. Ela é muito séria e nós devemos pensar sobre isso. Agora, a Bíblia ela é cheia de exemplos a esse respeito. E as coisas aconteceram para ficar como exemplo para nós. Nós encontramos Paulo falando sobre isto, a respeito de nós observarmos os fatos que aconteceram e por que aconteceram antes de nós. Ver se aquilo não foi deixado escrito para exemplo nosso. Eu acredito que a maior parte das pessoas conheçam a carta de Paulo aos Coríntios. E sobre este exemplo, sobre esse fato que nós estamos comentando nesta manhã a respeito, algo que está em nosso coração, a meditação, ele diz no capítulo 10, primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim, prestando o primeiro verso: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Isto é muito sério, isso aqui. Todos comeram de um só manjar espiritual. Beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Estão vendo? Você pode prestar bastante atenção nisso, se você quiser ler 1, 2 vezes, 3 vezes essa primeira parte aí de 1 Coríntios. É o Coríntios 10, é todo o capítulo, né?
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Mas eles estavam comendo, eles estavam bebendo da fonte espiritual, comendo do manjar espiritual. Eles estavam participando das bênçãos de Cristo, a rocha, bebendo da rocha. Beba, coma, beba. Mas ali estava um exemplo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto. Então, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Se tornaram exemplos para nós. Então vem Deus e liberta aquele povo de um sistema egípcio de escravidão. Mas logo eles se deixaram entrar na outra escravidão. Foram enganados outra vez pelos seus olhos, pelo seu apetite, pelo seu coração, embora todos estivessem se alimentando das mesmas bênçãos. Agora, Jesus disse que todos se alimentam das bênçãos celestiais. Jesus disse: o Pai envia o sol para bons e ruins, chuvas para bons ou ruins, curas para bons ou ruins. Ela está disponível, as bênçãos naturais estão aí disponíveis a todos os homens. Não importa a sua classe social, não importa se eles fazem do evangelho algo que não deveriam fazer, enganadores, mentirosos. Eles são abençoados. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Agora, não estão todos hoje também fazendo a mesma coisa? Deus liberta. Todos, não digo assim, a maioria fazendo a mesma coisa? É algo que a gente não pode esquecer, porque são coisas que nós devemos observar na nossa vida. Então Jesus, ele disse em Mateus capítulo 10, dentro das admoestações, a respeito daquilo que aqueles que fossem segui-lo, de fato, realmente, iriam enfrentar. Ninguém vai seguir a Jesus enganado. Porque Jesus deixou certinho como ele seria na terra. Acontece que as pessoas são libertas e depois elas querem algo que Deus não prometeu para elas. Então elas seguem as pessoas, alguém que promete aquilo para elas. Então elas saem do verdadeiro evangelho, caminho, para seguir algo errado. Elas começam a achar pesado o evangelho. Você saiu para quê? Você não analisou o preço que você teria que pagar para ser um servo de Jesus? Ou você também saiu, foi por causa da turma do oba-oba?
Oba, tem pão, oba, tem água, oba, tem vinho, oba, tem isto. A turma do oba-oba, eles falam assim. Vai para onde? O oba-oba vai. Mas o chamado de Jesus, ele é direcionado a todos. Mas nem todos conhecem o chamado de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, vamos embora, vamos agora. Aqui tá ruim, vamos para outra banda. Mas Jesus, ele diz isso assim, olha. Você pode ler Mateus 10 a partir do verso 16. Agora nós não vamos ler todo o texto, que vocês podem ler em casa. Ele diz a partir do verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todo por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, sair não é uma coisa muito difícil, né? Mas e perseverar? E manter-se no caminho? Agora nós vamos ver um exemplo disto em Deuteronômio, capítulo 1, verso 34 a seguir. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo... Bom, isso aqui foi quando aqueles 12 homens que foram espiar a terra de Canaã, e a maioria, entre 12, 2 foram perseverantes. 2 foram fiéis, 2 foram firmes. Os demais infamaram a terra, os demais desistiram, não tiveram a perseverança, desejaram estar de volta ao Egito. Mas aí então veio a resposta de Deus a tais pessoas, como exemplo. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em servir ao Senhor. Está vendo? Sair, saíram. Cantar, cantaram. Comer do maná celestial, comeram. Beber da água espiritual, beberam. Mas os seus corações não estavam satisfeitos, felizes com aquilo que Deus lhe tinha dado. Então Moisés também diz: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Agora, com mão forte, com uma euforia, com um regozijo, escaparam de Faraó e levaram os despojos, como se tivessem vencido aquela guerra. Agora tinham tudo, tinham ouro, tinham prata, tinham riquezas, podiam constituir família.
e estavam diante de uma terra que estava logo ali para terem suas moradas, as quais eles não construíram, para ter a sua água de fonte que eles não cavaram, para estar dentro de uma terra que emana leite e mel. Então vejam, eles não puderam entrar, todos aqueles de 20 anos para cima, salvo Josué e Calebe, porque não perseveraram em servir ao Senhor. Para que saíram da sinagoga? Para depois voltarem? Teve um que disse que lá não tinha nem a glória de Deus, mas não tinha Deus lá. Era Icabode. Depois, eu não vou falar o termo pejorativo, né, que as pessoas falam, né? Voltou humildezinho a sentar lá. Por quê? Foi medo? Falta de temor de Deus? Falta de ânimo, de coragem? Então a pergunta é esta: saiu para quê? Para morrer? Para ouvir doutrinas diabólicas fora e desistir da palavra, da Bíblia, desistirem depois de congregar, desistirem depois de tomar ceia, desistir que não tem batismo, não tem ceia, não tem lava-pés, pisar na Bíblia? Saíram para depois pisar naquilo. Provaram da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, em tirar-vos das sinagogas, do deserto, do Egito, da religião falsa, mentirosa, enganosa, para depois serem enganados logo ali de novo. Que Deus tenha misericórdia. Pense nisso. Para que você saiu de onde estava? Para entrar por um caminho às vezes pior ainda? Deus tenha misericórdia e abençoe a todos nós em nome de Jesus Cristo. Amém.